Deus. Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, o versículo mais conhecido do capítulo 15 de João. Assim, porque é um versículo que eu amo, falo muito dele. Versículo 16. Os primeiros versículos do capítulo 15, evidentemente, é bastante conhecido. Mas vamos no versículo 16, que diz assim, ó: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Curva sua cabeça, queridos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Ela é alimento, ela é fortalecimento, ela é suprimento, Senhor, para nossas vidas. Sem ela, nós não temos como sobreviver. Obrigado, Senhor, que destile mel nos meus lábios para que todos possam ser alimentados, Senhor, assim como eu, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Não, né? Todo mundo de casa, né? Muito calor. Tem muita gente sofrendo com esse calor, meu Deus do céu, que o sol se põe e todo mundo corre para casa, todo mundo para debaixo das suas tendas, né? Mas glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, por esse grupo maravilhoso que está aqui. E certamente, se você veio, é porque o Senhor tem uma palavra para você, certamente o Senhor quer ministrar no seu coração. Eu tenho meditado na palavra do Senhor nesses dias e tenho visto algo assim, que é um nível de altíssimo de responsabilidade para nós, é produzir frutos. E esses dias, meditando no que os meninos fizeram agora nesse retiro, com esse tema, enraizados, ficou mais forte nas minhas meditações, em perceber e sentir a necessidade de realmente se enraizar para que a gente tenha frutos e gere frutos. E essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos, eu compartilhei junto com a Socorrinha, domingo lá no retiro. Nós dois ministramos juntos. E eu senti no coração de trazer para as pessoas que não estavam no retiro. Eu sei que aqui tem alguns que estavam, mas alguns não estavam, e certamente o Senhor quer falar com você sobre esse assunto. O tema dessa palavra é lugares invisíveis, frutos visíveis. Lugares invisíveis, frutos visíveis. Então nós vamos discorrer um pouquinho aqui nesse versículo. Quando Jesus ele olha para os discípulos, é bem impactante essa parte A do versículo, que nós sempre olhamos para esse lado, quando ele diz, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Então é muito forte, e a maioria dos pregadores que ministram a palavra de Deus, sempre dá uma passeada nesse versículo, porque é algo extraordinário, você saber que o Deus que criou céus e terra, o Todo-Poderoso, olha para você e diz, não foi você que decidiu me servir, fui eu que te chamei. Então é algo muito forte, ao ponto de nós sentirmos incapazes e insuficientes de corresponder a essa afirmação do Senhor Jesus. Porque aqui não é uma palavra do escritor de João, é a palavra de Jesus falando literalmente para os discípulos que estavam diante dele. Eu imagino a cena essa, ele apontando, não foste vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós. Agora nós pouco meditamos, nós poucos falamos e conversamos um pouco na parte B desse versículo, quando ele diz assim, para que vá e dê frutos. E aí é onde pega, vamos usar esse linguajar, é aí onde fica o peso sobre nós, porque é o Senhor que está dizendo mais uma vez. É Ele que está afirmando. Ele disse, não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. E Ele diz o porquê. Para que você vá e dê frutos. E de início a gente vai fazer uma pergunta aqui. Qual é o fruto que você tem dado para o reino de Deus? O que você tem feito para o reino de Deus? Irmãos, amigos que nos vê pelo YouTube, irmãos, isso é uma responsabilidade muito grande e tem que mexer com a gente. Eu tenho que me preocupar com isso, irmãos. Nós estamos vivendo dias aqui na terra de falta de temor das coisas de Deus. Não é só agora em carnaval, não. O mundo, irmão, está literalmente perdido. Ninguém tem medo mais de nada, nem medo, quanto mais temor. As coisas desandaram.
E agora o Senhor tem um povo, tem um grupo de pessoas que Ele escolheu para que vá e dê frutos. Olha que coisa linda. Ele olhou assim e disse: minha filha, eu quero você. Porque, irmãos, Deus, Ele trabalha nas suas características básicas, que é a onipresença e a onisciência. Então Ele chama todos nós na onisciência, porque Ele conhece o nosso coração. Ele tem entendimento quem nós somos, e Ele sabe muito bem o potencial que você e eu temos para o reino dEle. O Senhor nos chamou para um propósito, irmão, pode ter certeza. Nós não fomos chamados apenas para ser crente de igreja. O Senhor nos chamou para um propósito. E a vida só pode ter sentido a partir de então, como cristão, quando eu entender que eu preciso gerar frutos. Quando eu entender que eu tenho que gerar frutos. Nós estamos começando o ano, basicamente, agora que é o mês de março. Faz um propósito, coloca diante do Senhor. Eu quero uma vida, Senhor, para Ti. Eu fiz isso muitas vezes. Colocava nome no papel e dizia: eu vou orar, nem que seja um ano inteiro, essa pessoa vai vir para a igreja. Me surpreendia, a pessoa entrava. E às vezes não tinha sido nem eu que tinha convidado. Como aquilo ali traz um bem-estar para nós. E tem versículos na Bíblia que diz assim, que quando você leva uma alma para Jesus, você encobre multidões dos seus pecados. Olha que coisa forte. Eu trouxer alguém para o reino de Deus, muitos dos meus pecados são encobertos. Porque não adianta, alguns pecados você não confessa. Talvez aqueles pecados que você não confessa, são exatamente os que são encobertos. Então, é muito forte o entendimento acerca de gerar frutos. Agora, irmãos, de que forma eu vou gerar frutos? Isso nós precisamos aprender, e quem já é bom nisso tem que se reciclar, para que a gente não pare. Quando Jesus ele chama nós e traz uma palavra ali em Marcos, no capítulo 16, versículo 16, quando ele diz assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho. O entendimento ali é que ele está mandando você ir, pregar o evangelho. Ele não está dizendo: vá lá, prega o evangelho, ganha as vidas para Jesus, gera esse fruto, traz para a igreja, cuida dele. Não. Já Mateus 28, versículo 28, ele já fala: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Ensine aquilo que você está recebendo. Mas a palavra ide, que é o que a gente prega como cristão, desde que você se entende como Jesus, é só para você ir. A Bíblia diz que um planta, colhe, um planta, outro colhe, o Senhor dá o crescimento, né? Então, o seu papel é jogar a semente. Ali em Marcos, no capítulo 16. Ainda não é o fruto. Às vezes você passa o ano inteiro no seu trabalho falando de Jesus para alguém, aquela pessoa, aquela mulher, aquele cara nunca te deu atenção. De repente você vai numa festa do Circo de Oração das Irmãs em algum lugar, não sei aonde, dos jovens, e você chega lá, aquela pessoa está lá. Oi, irmão, mas é você? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Recentemente aconteceu. Uma pessoa que eu falei de Jesus a vida inteira para ele, e ele nunca, entrava aqui e saía aqui. De repente ele me acha no WhatsApp e diz: Pai do Senhor, pastor Itamar. Eu falei: mas quem é tu? É tu mesmo? Sou eu mesmo. Então não fui eu, ali não é meu fruto. Mas um dia eu levei a boa palavra do Senhor para ele. Agora, nós estamos falando aqui de gerar frutos. Eu falava para os meninos lá e as meninas no retiro sobre a palavra enraizados. Raizado, qualquer criança sabe que é um local onde a raiz está firme. E eu dava o exemplo do bambu. Por isso nós falamos aquela brincadeira, aquele adágio popular: nós é igual bambu, nós enverga, mas nós não quebra. Mas sabe por quê? Porque bambu, ele não é uma palmeira e nem um arbusto. Aliás, ele é uma palmeira e não é um arbusto. A raiz do bambu, ele supera o que vem para cima. Ele está lá, irmãos, e vem a tempestade, vem a tribulação, vem tudo, ele deita no chão, mas é só passar que ele volta e fica alinhadinho, como se não tivesse passado nada. Mas por que o bambu é desse jeito? Vamos viajar nisso aí. Porque ele está bem enraizado. Porque as raízes deles estão profundas. Além da raiz, que é natural da planta é ter uma raiz, a raiz é aquela que se aprofunda. Existem as radicelas, que são aquelas pequenas raízes que é ligada à raiz. Nós temos entendimento que tudo é raiz, não, é raízes e radicelas. Quem é responsável pela alimentação é as radicelas. Inclusive ela alimenta a raiz da planta. E uma coisa interessante, que uma árvore igual essa aqui, imagina que aqui é uma árvore e aqui é a copa.
No meio aqui que você plantou, desce a raiz. Em volta aqui, ó, não passa desse local aqui, as radicelas vão buscar nutrientes. Elas não vão para ali. E se ela for, ela não absorve nutrientes. A tendência dela é vir aqui, ó, igual com essa copa aqui, ela não passa daqui. Mas ela tem a profundidade da raiz. A raiz, ela se estabelece ali e firma. E claro, vai buscar também alguma coisa no fundo, mas são as radicelas que alimentam. Eu dei um testemunho assim da minha... Eu era adolescente e mamãe sempre plantava alguma coisa no quintal. Meu Deus, tinha tanta planta, tanta frutífera. Antigamente era mais isso, né? As pessoas casavam, já levavam um pé de muda para a casa deles, aquela coisa. Hoje em dia a correria nem... Meu Deus. Tem gente que faz casa, joga brita, joga cimento, não quer nem saber, né? E eu cresci plantando. E eu lembro muito bem que meu pai trouxe 2 mudas que ele trouxe lá de um pessoal. Uma era de goiaba, aquela goiaba branca. Lembro com detalhe. Ele dizia, não, isso aqui é a goiaba branca. E um pé de siriguela, que é uma fruta da região lá. Trouxe 2 plantas frutíferas. Uma goiaba e a outra siriguela. E mandou eu plantar. Papai trouxe, depois a mamãe disse, planta lá, Itamar. E eu fui plantar. Cheguei no fundo do quintal, porque já tinha bananeira, tinha laranja, tinha jaca, tinha não sei o que mais. Eu achei um cantinho assim no fundo e fui plantar. Eu cavei ali, o suficiente para colocar, que era a muda pequenininha, e plantei um ali no canto e a outra no canto. Aí, aguava igual, todas as 2. Sempre eu ia olhar, ver se tinha algum bichinho, uma cochonilha, alguma coisa para não destruir a planta. E eu comecei a perceber que a de goiaba, ó, e a de siriguela não saiu no lugar. Falei, meu Deus do céu. Eu chegava perto, não tinha nenhum bicho, não tinha nenhuma broca, as folhinhas estavam iguais, mas que estava crescendo era de goiaba. Eu falei, vou deixar isso aí, que o próprio tempo aí vai fazer com que a outra venha. Talvez a siriguela ela venha depois. A siriguela ela pega pelo pé, mas nesse dia era a muda que eu tinha. Ela pega pelo galho, perdão. Mas era uma mudinha. Aí foi passando o tempo, cerca de meses, irmão, que eu olhei, o pé de goiaba pequenininho estava florando. E a siriguela tinha crescido na marra uns 30 centímetros. Eu fui saber o que era aquilo. Não pode. Eu dei uma pesquisada sobre a siriguela, também ela tem velocidade no crescimento. Ela poderia estar até mais alta que a goiaba. Só que depois eu vendo lá, aliás, não fui eu, né? Minha mãe que disse, tu cavou bem lá? Eu falei, não, cavei o suficiente, a outra está indo. Dá uma cavucada lá perto, vê se não tem alguma broca, alguma coisa lá que está comendo a raiz. Irmão, quando eu comecei a cavar, eu achei uns 20 centímetros, ele já estava grandinho. Eu cavei uns 20 centímetros mais para baixo assim, estava um lajeiro lá. Estava esse piso aqui, lajeiro. Vocês não entendem o que é lajeiro, era pedregulho. Pedra, estava ali. Ali foi embora, um terreno fértil. Ali foi buscar nutrientes certos. Então, dependendo de nós, como nós estamos, irmãos, nós vamos produzir frutos ou não. Aonde você está buscando? Aonde você está plantado? Qual é o tipo de crença que passa dentro de nós? O que eu quero para a minha vida? Meu Deus, estamos vivendo o ano de ser profundo. Eu, em nome de Jesus, não é nenhum de vocês, mas a maioria das pessoas, muita gente, nem pesquisou no Google para dizer para ele o que significa ser profundo. Lembra que o Abel pregou aqui, ele falou assim na pregação, ele dizia assim, não é profundidade, é entender o ser profundo. Fulano é expert, né, médico, ele é profundo naquilo que ele conhece. Fulano é um expert na área de seguros, ele é profundo naquilo ali. Mas você vai ver para aquele profissional, ele estudou aquilo, ele se tornou profundo naquilo. Ele conhece o que ele está falando. Nós precisamos disso urgente, irmãos. Nós precisamos assim, desesperadamente. Mas por quê, pastor? Por quê? E muito mais esse desespero. Por causa do tempo que nós estamos vivendo. Hoje à tarde eu estava conversando com o Socorrinha, nós sentados lá em casa, assim na brita, né? E ela dizendo assim que todo o propósito de Jesus é vir buscar a sua noiva. Depois da morte, depois da ressurreição, e o propósito é vir buscar a sua noiva. Aí ela começou a trazer para a noiva, e o noivo, homem e mulher aqui.
ela dizendo assim: Tamar, quando nós noivamos, isso eu já sabia. Meu Deus, eu ficava contando as horas para a gente se encontrar. Havia assim uma ansiedade em mim. Quando eu te via de longe, o coração, ó, tufo, tufo, tufo. Porque o meu noivo, que eu ia ficar o resto da vida com ele, estava vindo. Quando dizia assim: lá vem Tamar, eu ouvi a tua voz, havia assim não sei, esquentava tudo, aquele calorão, porque eu queria estar perto do meu noivo. Aí ela começou a dizer: a noiva atual não tem essa paixão. Não tem. Não tem. Ai, irmãos, quantas vezes nós choramos, gritando maranata para Jesus vir e levar para nós para perto dele. Quantas vezes nós fizemos isso? De coração. Nós não temos visto mais isso. Vou dar outro testemunho aqui do que o pastor Abel pregou. Uma irmã, fora do Brasil, viu a pregação dele. E no meio da pregação, ele começou a chorar. Vocês lembram? Ele veio bem aqui, ó, na frente, e chorou por um momento. Eu não sei, lembra o que era que o Abel estava falando. Você lembra, né? E ele começou a chorar. Essa pessoa que viu lá, ela começou a chorar também. Sabe por que ela começou a chorar? Porque ela disse: nunca mais eu vi pastores pregando e chorando. Nunca mais eu vi pregadores chorando. Sabe por quê, irmão? Porque está frio. Suas raízes estão expostas. Irmãos, a chuva, eu mexi muito com essas coisas, eu conheço alguma coisinha. A chuva, ela é ácida. A diferença de você aguar um jardim e esperar que chova é gritante. Irmã Maria sabe disso, cuida de planta. Quando chove, fica mais verde. Entendeu? A clorofila é outra. Meu Deus! Então a chuva, ela é ácida. Que ela, antes de chegar aqui na terra, ela passa por vários lugares aí que está imundo o espaço celestial. Então quando ela bate aqui na terra, o que ela faz? Ela mata os micros e macros nutrientes que alimentam uma planta. Que alimentam uma planta. E aí onde é que aquela planta que antigamente, assim, a flor da terra, ela já dava um fruto, o que ela tem que fazer? Ela corre desesperadamente para a profundidade, para se alimentar, para que as raticelas vão aparecendo até o último ponto dela, e as raticelas vão pegando. Irmão, qualquer lugar do Brasil, dificilmente um agricultor planta alguma coisa antes dele jogar um calcário em cima. Por que calcário? O calcário dolomítico. Porque ele vai cuidar do pH dali daquela terra. Vai trazer um equilíbrio de 7, porque a chuva já levou lá para tá 0 quase. A mesma coisa somos nós, irmãos. O mundo é as coisas rasas do mundo. Se nós ficarmos voltados para as coisas do mundo, irmão, tem gente que, se Jesus viesse hoje, talvez ficasse por causa de besteirinha, sabe? Porque não se enraizou, não buscou se alimentar de uma coisa mais forte, para que se cumprisse a palavra na vida dele, onde a Bíblia, toda a mensagem da Bíblia é que o meu direito é não ter direito algum. E nós, os cristãos, principalmente nós, a gente vive 24 horas buscando os nossos direitos. Buscando os nossos direitos. Eu não estou me isentando, não. É como diz aqui, daqui da parede para lá. Quanto tempo eu perdi na minha vida porque eu queria na minha mão os meus direitos. E eu tinha. Eu via que eu tinha direito disso, daquilo. Mas o tempo que eu perdi. Se a Bíblia diz que quem se humilha são os exaltados, por que eu não me humilhei? Por que eu não me submeti a tal situação? Só quem ia colher era eu, os frutos. Por isso a meditação para nós nessa quinta-feira, irmão, é que deixa acender a chama da paixão, da alegria, da saudade do noivo. Agora, o noivo só chega até você se você estiver fortalecido, estiver alimentado. E para isso eu tenho que buscar. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. E aonde é que eu vou buscar? No quarto de oração, no lugar secreto. Um lugar que você escolheu, não, aquele lugar ali eu vou alimentar e adubar as minhas raticelas e a raiz profunda. Mas não precisa responder. Mas se fosse para responder, muita gente ia infelizmente, quantos de vocês têm um quarto de oração? Quantos de nós temos? Um quarto de oração. Porque nós temos exemplo de pessoas da Bíblia,
homens de Deus, inclusive Jesus, quando ele queria fortalecer ele se afastava para um lugar. Jesus, ele não ficava exposto não, irmãos. Nem os discípulos que acompanhavam ele dizia, fica aqui que eu vou orar. Fica aqui que eu vou conversar com o Senhor. Ele ia mergulhar na profundidade para se enraizar, porque um problema estava caminhando na direção dele. Ele sabia o que vinha na direção dele. A prova é que quando ele se afasta, ele diz assim, que ele vê tudo aquilo, ele diz, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, porque está difícil beber esse cálice. Porém, se não tiver jeito, eu vou tomar. Jesus foi fortalecido no secreto. Jesus, ele buscou no invisível, nos lugares que ninguém enxergava, os frutos que veio depois dele. Que a Bíblia diz que a ele toda a glória, todo o poder foi lhe dado, e não há nome no céu, na terra que se compare a ele. Ele alcançou isso. Ele alcançou isso na qualidade de homem, porque ele foi homem 100% e Deus 100%. Nós precisamos despertar para os dias de hoje e escolher um cantinho. Se você não tem a prática de tirar meia hora de joelho ou em pé, andando, orando, tira 5 minutos e vai crescendo. Mês de março, começou mês de março. Mês de março eu vou tirar 5 minutos para mim consagrar ao Senhor, alimentar as minhas raízes. Eu vou para Deus, eu vou ler um versículo bíblico, eu vou orar, eu quero chorar, eu quero me humilhar na presença do Senhor. 5 minutos. Você vai ver que quando terminar uma semana você está 10, 15, 20. Porque o Espírito de Deus, ele se encarrega de tomar você, porque é isso que ele quer. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não é assim que nós aprendemos na palavra? Então, se ele é morada, ele está aqui. Ele se sente bem quando a gente reconhece ele. O Senhor está aqui, né? Então vamos sentar aqui, eu estou precisando disso, eu preciso entender mais os céus. Está chegando um apocalipse aí nesse mundo mal, eu preciso entender mais, eu quero, sabe? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é achar um lugarzinho de oração. Ir para o quarto, orar. E a Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, coloca para mim aí, Ian. Olha o que Jesus novamente abrindo a boca e falando. Olha o que ele diz lá em Mateus, no versículo 6, relacionado a se fortalecer em oração, em intimidade, em lugares invisíveis. Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, orar é crescimento, é buscar a presença de Deus. Entra no teu quarto e fecha a porta. Vai para lá. Orarás a teu pai que está em secreto. Tudo é invisível, irmão. Só os frutos que são visíveis. Só os frutos que são percebidos. E esse é o propósito. Fulano é uma bênção. O louvor de fulano é uma bênção. Aquele irmão é uma bênção. Mas vai ver o secreto dele. E não aparece. E não deve. Porque Jesus disse, quem faz isso são aqueles que vão para o meio da rua, levantam as mãos, oram, são os fariseus. Mas os frutos, ele aparece. As coisas só acontecem no invisível. É o sacrifício de não assistir o futebol, é o sacrifício de um pequeno jejum, mas fez, é o sacrifício de, sabe, é o sacrifício, é a entrega, é mergulhar ali. Então ele diz, entra no quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, que coisa linda, e teu pai que te vê em secreto, que recompensará. Você pode dar um glória a Deus, irmão? O pai que te vê o invisível, ele te recompensa visivelmente. Visivelmente. Eu acho linda essa passagem aqui que a Mirela leu de Lucas 19, né? De Zaqueu. Gente, Jesus viu em Zaqueu coisas que ninguém viu. E pelo o entendimento geral de tudo aquilo ali, ele não era um convertido. A prova é que ele sobe num sicômoro, ele era pequenininho, para saber de fato quem era esse que todo mundo falava dele, que era Jesus. Ele não era uma pessoa convertida, mas Jesus viu lá no secreto o coração daquele homem. Por isso que ele diz, hoje mesmo, me convém, não, me quer? Você leu lá? Hoje se convém, tem salvação na sua casa? Nem lembro. Fala que hoje mesmo tem salvação na sua casa. Então são os lugares invisíveis que a gente vai buscar para alcançar no Senhor. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 12, tem um relato aí histórico na vida de quem tem Deus, que é sobre a consagração de Davi
foi ungido a rei por um profeta chamado Samuel. Gente, Davi, segundo a Bíblia, os relatos, ele era uma pessoa sem aparência. Alguns pregadores usam ele como tipificando Jesus, porque ele não tinha aparência como tinham os outros irmãos dele. Ele era como a quem as outras pessoas ligadas a ele meneavam a sua cabeça. No entanto, olha lá, então mandou chamá-lo e fez-lhe entrar. Você que conhece a Bíblia sabe que todos os filhos de Jessé foram passados para se escolher um rei. Ninguém viu nada dele, o Espírito Santo, não vejo nada nele. Chama, só tem um na roça, vai buscar. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Quando eu falo assim, que ele não tinha aparência, não era na sua beleza, era o estrago que provocou nele por viver na roça. Porque naquela época, os servos de Deus, eles eram realmente bonitos. Eram homens formosos, soldados famosos. Mas ele não tinha, a aparência dele era que eu estou falando, porque o cara ficava o dia inteiro pegando sol. O cabelo era ruivo de tanto pegar sol. Mas lá era o secreto de Davi. As únicas pessoas não, vida que estava junto de Davi, eram as ovelhas, eram os animais. O que Jesus orava? O que Davi orava? O que Davi buscava? O que ele dizia para Deus? Qual era o nível de intimidade de Davi? O que ele estava buscando no secreto? Ao ponto de separar de uma situação que ia ser ungido um rei. Precisava colocar um rei em Israel, mas de repente passa um, passa outro e não é, e de repente para. Todo aquele momento montado que mandaram o recado para Jessé, porque escolher alguém lá, para tudo. Tem alguém mais? Tem mais. O Espírito falou com Samuel, a Bíblia diz que quando ele olhou para Davi, ele disse, esse é o rei. O que ele recebeu de Deus lá no secreto? Será que Deus não revelou para ele assim, disse, meu filho, está chegando o tempo de te tirar desse deserto. Tu não serás mais humilhado, cuidando com esse cheiro de carneiro nas suas costas, nas suas roupas. Está chegando o seu tempo de eu te exaltar. Porque eu estou te falando, Davi, você tem me buscado aqui no secreto. Você tem estado sozinho. Eu vou te recompensar, porque nós lemos aí, o versículo passado, que o Senhor recompensa quando você vai buscar no secreto. Olha que coisa linda, irmãos. Ele seria recompensado, e foi. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, está escrito que ele foi o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Irmãos, eu me alegro, fico feliz, pulo, solto fogo, se você disser assim, pastor Itamar é o homem segundo o coração do pastor da igreja. Pensa no camarada orgulhoso, entendeu? O homem segundo o coração do pastor da igreja. Você imagina ele ouvir que ele seria o homem segundo o coração de Deus. Davi foi buscar no secreto. Ele foi buscar lá onde ninguém estava vendo ele. Ninguém estava vendo. Mas ele estava ali fortalecendo as suas raízes. Porque ele sabia que os frutos seriam visíveis por todos. Quem foi que derrotou Golias? Quem foi que derrotou mais outros gigantes que a Bíblia não fala? Que a gente não fala? Foi Davi. Aquele pequenininho. Foi Davi que fez isso. Por isso, irmãos, a necessidade nossa de buscar as coisas invisíveis no secreto, através da oração no quarto, no caso aqui. Então Davi, ele foi chamado exatamente no momento que ele estava sozinho. O quarto dele secreto era o rebanho ali, aquela fazenda que ele estava. Porque quando a Bíblia fala, entra no teu quarto, pode ser um local de seu trabalho, no banheiro. Eu já fiz muito isso, não tinha tempo no banheiro, eu tirava 5 minutos, ou sei lá, meus horários de folga. Buscar o Senhor. A outra coisa que eu queria trazer para você, compartilhar um pouquinho, nesse entendimento, que eu tenho que buscar no secreto, eu tenho que buscar nas coisas invisíveis, para que os frutos se tornem visíveis na minha vida, é eu viver uma vida no Espírito. É viver uma vida no Espírito. E como que é viver uma vida no Espírito? É buscando as coisas espirituais. É mudando a linguagem do mundo. É fugindo das más compensações. É parar de beber em cisterna de águas amargas. É conversar com homens que estão cheios do Espírito Santo de Deus.
É entrar em ambientes onde ali o nome do Senhor seja glorificado. É se afastar de toda aparência do mal. Está tudo bem aqui, mas é aparência do mal, vou pular para ali. Viver no Espírito é viver na presença de Deus. E mais uma vez, o melhor lugar para se fazer presente é no secreto. É no secreto para que os frutos sejam vistos exteriormente. Então, a vida no Espírito, irmãos, ela traz algumas ferramentas, ela traz algumas práticas para que você se torne profundo. Primeira delas, oração em línguas. Oração em línguas. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Dizia lá no retiro, eu falava, e falo aqui, se você não é batizado com o Espírito Santo, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Buscar o batismo com o Espírito Santo, com evidência de oração em línguas, é como se fosse a gasolina de um carro. É urgente. Eu preciso. É obrigado. Eu preciso buscar o dom, eu preciso orar em línguas. A Bíblia fala de oração em línguas estrangeiras, línguas estranhas, do céu. A Bíblia diz que 120 pessoas, nós conhecemos isso, Atos capítulo 2, estavam reunidos em oração quando veio o Espírito Santo. Ali é o selo, ali é a configuração do poder, é o batismo da fé, é o batismo do poder, da intimidade, da comunhão, da revelação, dos dons proféticos, sabe, da interpretação da própria língua. É ali que aconteceu tudo. E eu preciso ter fome de buscar essas coisas. Eu tenho necessidade, é obrigado eu buscar. Então, a oração em língua te leva a outros níveis espirituais. Você entra numa camada, numa atmosfera, num ambiente que não é terreno. Não é terreno. Eu não sei qual foi a última vez que você orou em línguas. E eu não sei se você nunca orou em línguas. Nós precisamos, urgente, ter uma vida no Espírito. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, Rian, versículo 4, Paulo, ele passou esse entendimento para a igreja em Corinto. Nós sabemos que em Corinto ele faz 2 cartas, porque ele pegou uma igreja carnal, uma igreja que estava literalmente voltada para o mundo. Mas o que é que ele diz aí no versículo 4 de 1 Coríntios? No capítulo 14, versículo 4. Olha o que é que ele fala para os irmãos em Corinto. Ele fala assim, ó, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Claro que ele entra falando da profecia, mas o que profetiza, edifica a igreja. O que é que ele quer dizer? Que se eu pegar o microfone aqui e ficar todo o tempo só orando em línguas, você não vai entender nada, a não ser que alguém se levante e interprete o que eu estou falando. Então, se você não tem o ministério da interpretação, porque o mais importante é a profecia, porque uma igreja sem profecia, ela morre, ela é morta. A palavra profética e a profecia. Mas, ó, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, a si mesmo mergulha, a si mesmo fortalece as suas células, sua raiz. Aquele que fala em língua. Por quê? Porque se eu estou falando em língua, eu estou falando a língua de Deus. O mesmo capítulo, versículo 14. Coloca aí, por favor. Olha o que Paulo ensina para os irmãos de Corinto. Aqui ele fala que eu devo falar. Olha o que ele diz. Ó, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, é o espírito com letra minúscula aí, ora de fato. Ali eu estou orando de verdade, ora de fato. E a minha mente, ela fica infrutífera. Vamos entender isso aqui. Ó, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. O meu espírito. Mas a minha mente fica infrutífera. Quando eu estou orando em português, eu estou entendendo a oração que eu estou fazendo, normal, estou orando em português, e ao mesmo tempo eu estou pensando num jogo de futebol, na situação do meu irmão, no pagamento que eu tenho que fazer, no boleto que atrasou, no carro que tem que consertar, fulano de tal, no amigo que está enfermo, na promoção que eu preciso ter, o aumento salarial que eu preciso. Então a minha mente, ela está viajando. E ali, como é que eu concilio aquilo ali com a oração que eu estou fazendo em português? Mas quando eu oro em línguas, todo esse pensamento, ele continua, vai continuar pensando as mesmas coisas, só que é infrutífero. Não cria raízes. Você pode dar um glória a Deus? Olha que mistério. Porque as línguas é estranha. Ela fala em código. Ela sobe em código. Luciano Subirá explica muito bem isso. Heber Rodrigues. Ela sobe em código. Mas ela desce decodificada.
E aí é com Deus, não precisa você entender o que Deus vai fazer na sua vida. Uma coisa é certa, Ele te leva à profundidade com a vida no Espírito através das orações em língua. Então é um motivo da gente buscar mesmo. Eu recebi o batismo do Espírito Santo sozinho, eu já falei aqui para muitos. Não teve ninguém nem para me explicar a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Mas eu estava mergulhado no meu secreto e ali o Senhor veio e eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não entendi a doutrina, mas aquilo ali veio sobre minha vida. Então, oração em língua. Outra coisa que a gente tem feito e está procurando fazer sempre, a igreja faz, é o jejum. Isso também é uma prática espiritual. Isso também é uma ferramenta. O jejum. Porque o jejum, ele desequilibra a nossa carne. Dá uma pancadinha boa. E aí o espírito, ele é vivificado nesse momento. E com isso eu vou buscar mais o Senhor. Eu tenho mais desejo das coisas espirituais. Quando passa a primeira manhã do jejum, vem a dor de cabeça. Por quê? Porque ali começa a limpeza física. As toxinas começam a ser liberadas, serem excretadas pelas 3 formas, fezes, urina e suor. As toxinas que estão presentes na nossa alimentação, principalmente nos dias de hoje. A tendência é dor de cabeça, alguns da tontura, uma fraqueza. Quando termina o jejum, pode prestar atenção que você já está melhor. Aí, a partir do jejum, das toxinas físicas serem liberadas, agora você vai começar a ver as toxinas espirituais se afastando de você. Oh, que delícia! Você começa a perder amor pelas coisas do mundo que estava te prendendo. Você começa a ficar livre daquilo ali. Aquelas toxinas espirituais que estavam te bloqueando a viver uma vida no secreto, vai começar a sair. Vai começar a desaparecer e você vai sentir um crescimento em você. De repente você percebe que você está gigante, entre aspas, em Deus. Você está cheio. Certa vez os discípulos estavam com Jesus e um jovem lunático começou a passar mal. E eles tentaram expulsar aquele demônio daquele lunático, cheio de problema, visivelmente endemoniado. Eles não conseguiram. Aí eles voltam rapidinho com Jesus e dizem: Jesus, o que nós temos que fazer? Não está saindo. Jesus olha para ele: não se expulsa demônio, senão casta de demônio, se não for através do jejum e da oração. Jejum, prática, oração. Olha aí, irmão, o nível. Aí às vezes as pessoas dizem assim: mas é uma área que eu não gosto de me envolver com espíritos imundos, essas coisas. Não é questão de se envolver, não é. Eu vi alguém que fez cara feia, eu não gosto disso. Pois é, ninguém. Mas haverá momento que você é a pessoa que Deus quer te usar. Você está sozinho no seu trabalho. Está você e sua colega de trabalho. Só você e o seu amigo de trabalho. Em demonia. Você vai fazer o quê? Amarrar tu não consegue. Que um demônio, eu já vi adolescente demoniado derrubando 10 homens. Você não consegue amarrar. Se der uma tapa, você não é mesmo que bater nada. Eu tinha um amigo pastor que ele andava com uma agulhinha assim, para ele ver se era demônio. Ele pegava a agulha assim, catucava no corpo do caboclo. Se ele dissesse: ai, tu não está endemoniado nada, filho, olha. Mas se ele não reagisse, dava umas 3 furadinhas ali. Pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer lugar, no dia a dia dessa vida. E eu vou ter que reagir, irmãos. E outra coisa, sabe uma das coisas que afasta as pessoas a não expulsar demônio? É porque ele acha que ele tem que estar 100% santo, com aquele anelzinho aqui em cima para expulsar um demônio. Quando a Bíblia diz que os demônios são expulsos em nome de quem? De Jesus. Não é você, não sou eu. Não, essa boca aqui é o veículo que a palavra de Deus passa. Eu sou purificado e lavado pela palavra, mas ela passa aqui, nessa boca imunda. Porque a palavra de Deus, ela é santa. É em nome de Jesus. Claro que eu tenho que estar em dia com o Senhor, com minhas coisas. Porque senão eu vou passar algumas vergonhas. Mas é o nome de Jesus, não sou eu. Eu não tenho poder para isso e nunca terei. Então, a oração em línguas, né? Depois, eu anotei aqui, a meditação da palavra do Senhor. Aí nós temos exemplos como Josué, que ele diz: medita na palavra dia e noite. Tinha um propósito, tinha algo na vida de Josué. Deus usou a vida de Moisés e disse: tu vai pegar o meu cajado, tu vai levar esse povo para ali, mas medita na minha palavra de dia e de noite. O Senhor falando com Josué. Se anima, se fortalece. E o salmista, ele escreve o Salmo 1, que ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele diz lá em todos os versículos, um dos versículos: mas o prazer dele está na Bíblia, na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite.
de dia e de noite ele está meditando na palavra de Deus. Então isso é uma ferramenta, é uma prática espiritual que vai me fortalecer no secreto, que vai me levar ao entendimento que eu tenho que ser forte, para a glória do Senhor e para um momento que Ele precisar de mim. Outra ferramenta que eu coloquei aqui, outra prática, é a gratidão. É a gratidão. Eu li esses dias aí, acho que a maioria aqui já leu, se não todos. O camarada escreveu assim: por que tu reclama que está caindo goteira na tua casa? Se está caindo goteira, está caindo água, é porque tu tem casa. Por que tu reclama que esse carro eu boto a quinta, ele vai bem devagarinho? Por que tu reclama? A quinta dele está devagarinho porque você tem um carro. Eu vou falar uma coisa. Em vez de quanto eu tenho que ir ali no médico, eu tenho que ir na Unimed fazer uma consulta, porque está tanta doença no meio do mundo, por que fica murmurando? Se você vai na Unimed, é porque você tem condição de pagar um bom plano de saúde. Então, a ingratidão, irmãos. E quem nunca era para ter esse tipo de comportamento, seria nós que servimos a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nosso escrito, nosso papel, que estava anotado, todos os nossos pecados, que foram transformados em dívidas, o Senhor Jesus pegou e rasgou de cima a baixo, igual foi o véu do santuário de Mateus 27. Jesus rasgou os nossos escritos de dívida. Ele nos comprou pelo sangue dele e pela sua carne ali rasgada. Então ele comprou. Eu preciso ser grato. Não é questão, eu quero ser crente porque isso, porque eu quero enricar. Irmão, isso é balela. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor da nossa vida. Acima de tudo tem que ser por gratidão. Por gratidão. Se Ele morreu por mim, eu preciso responder a Ele de alguma forma. Depois eu coloquei louvor. Eu falei de louvor. Eu escrevi aqui sobre louvor, perdão. É uma prática espiritual. Louvar ao Senhor. As tribulações são tão grandes. Tanta gente fala assim. Hoje à tarde eu estava aconselhando uma pessoa. Ele foi lá em casa. Nós ficamos quase 3 horas conversando. Está passando uma fase. Pensa numa fase difícil. E ele disse assim: nós compramos aquele Café com Pai, né? Um livro, Café com Pai. E eu tinha dito assim para ele: você está passando por luta? Canta. Louva a Deus. Usei o mesmo versículo que eu passei para a Adrianinha, lá de Atos 16. Paulo e Silas estavam numa tribulação, preso, amarrado, estavam na cadeia. A Bíblia diz que eles começaram a cantar. Começaram a cantar. Começaram a louvar. Isso é uma ferramenta, irmão. Lembra do ditado que a gente aprende desde que nasce? Quem canta seus males espanta. Sabe por quê? Porque Davi entendeu que Deus habita no meio dos louvores. Então a situação está difícil, está complicada, as coisas não estão caminhando. Começa a cantar, irmãos. Se dá vontade de chorar, canta chorando. Mas canta. Isso é uma prática espiritual. Se Deus habita no meio do louvor, você está trazendo Ele para a terra, para perto de você, e alguma coisa vai acontecer. A Bíblia diz lá em Atos 16, que eu acabei de falar, que Paulo e Silas, através do louvor, eles foram libertos. Foi o primeiro terremoto na terra, foi aquele. Porque estourou tudo. Lá fala do terremoto. E foi também o primeiro portão eletrônico lá. Foi de lá que o Marco aprendeu. Porque a Bíblia diz que o portão fez assim, ó. Ele abriu, ele foi abrindo. E as pessoas foram vendo, sem entender aquilo ali. E as suas correntes, as cadeias foram quebradas. Talvez o Espírito Santo esteja dizendo para você ir para a profundidade, para o invisível, para que os frutos comecem a aparecer na sua vida. Quer saber de uma coisa? Eu te falo no Espírito de Deus. Tem alguém que está te acompanhando. Tem alguém que está olhando 24 horas para você. Quer ver seus frutos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que está escrito lá, que se conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Oh. Conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Quando você olha para um pé de limão, se você não vê o fruto, você vai pensar que é tangerina, isso aqui é pocã, isso aqui é não sei o quê. Aí a pessoa diz, tem uma fruta, é um limão. Conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Assim somos nós. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Fulano lá é uma bênção. Lembra que uma vez eu preguei aqui, alguns vão lembrar, que a única coisa que eu pedi para Deus a minha vida inteira, nesses anos todos, servindo ao Senhor, em relação a uma vida espiritual, é que eu fosse visto aqui na terra
como um homem de Deus. Isso para mim não é nem um orgulho, para mim é uma necessidade pessoal. Seria a maior tristeza do mundo uma pessoa chegar comigo e dizer assim: eu não vejo Deus na vida do irmão Itamar, do pastor Itamar. Eu não quero isso para a minha vida. Mas eu não faço exposto isso publicamente. Eu busco no Senhor para que Ele me transforme e que eu comece a gerar frutos. Recebemos um convite hoje de uma pessoa que nós convivemos com ela há 30 anos. E desses 30 anos ela sumiu. Aí cresceu e agora vai casar, dia 17 de abril. Está lá. Encaminhou para mim e para a Socorrinha. A minha vida foi mudada, porque eu vi Deus na sua vida há 30 anos atrás. E agora, dia 17, nós vamos casar. Qual condição teria do Senhor vir para cá no dia 17 de outubro? A gente quer aquilo que o Senhor carrega na sua vida. Óbvio que eu já falei que não podia ir por algumas situações, nem eu nem a Socorrinha. Mas olha que coisa linda. Aquela menina deve ter hoje uns 30 anos, mais ou menos. Quando eu a conheci, que influenciava mais os pais dela do que ela tinha 10 anos. Mas o que ela cravou na vida dela, ela até brinca assim: fora o Senhor, só... Não, fora meu pai, só o Senhor. Porque eu vejo Deus na sua vida. O Senhor é um homem de Deus. Irmãos, como eu falei, isso não é vaidade, isso não é dolo. É uma necessidade das pessoas olhar para você e dizer assim: essa mulher é uma mulher de Deus. Olha, e nós somos vistos. Nossos vizinhos veem. Nossos colegas de trabalho vê. Os nossos médicos que vamos direto com ele, ele vê. O guarda de trânsito que a gente se encontra com ele, em vez de quanto, ele vê. O dono da mercearia vê. O caixa do arque que você vai direto com ele, vai ver. Porque os nossos frutos, ele tem que ser exposto. Os nossos frutos, as pessoas... Irmãos, Paulo disse que nós somos carta ambulante. O que ele disse? Cartas ambulantes. As pessoas precisam ler em mim uma resposta para tudo isso que estão vivendo. Você abre uma televisão, você abre num jornal, no celular, adolescente é morta, verdadeiras atrocidades. O mundo está doente. As pessoas estão sofrendo. E essas pessoas precisam ver fruto na minha vida para que se alimente. Eu tenho que ter uma resposta. Eu preciso urgente. A necessidade de eu ir para o secreto não é nenhuma vaidade. Não é. É uma necessidade. É uma sobrevivência espiritual. Porque as pessoas estão carentes. Irmãos, hoje é mais fácil as pessoas entregar a sua família a todo tipo de gente do que entregar a sua família espiritual para alguém. Vocês têm entregado a família de vocês para o pastor Abel. E se vocês têm entregado a família, está aqui, pastor, cuida de nós. É porque você vê Deus na vida dele. Cheio de falhas. Ninguém é perfeito. Então, irmãos, para que os frutos sejam aparentes na sua vida e que você dê liberdade, que as pessoas cheguem lá e tirem e se alimentem. Eu quero chupar essa fruta aqui, eu quero comer essa fruta, eu quero provar dela aqui. A gente tem que buscar lá embaixo, nos lugares invisíveis, para que os frutos se tornem visíveis. Você pode dar uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus?